Bom, pessoal, nós estamos na ala Sully e vamos entrar agora em uma parte muito interessante aqui do museu, que é o Louvre medieval, tá vendo? Eu sou apaixonado pela história do Louvre, não só por ele ter se tornado um museu, mas por toda a história que ele percorreu enquanto uma fortaleza, e esse é exatamente o local, o último vestígio do Louvre, quando ele ainda era uma fortaleza, uma construção de Felipe Augusto, do ano de 1190. Nesse cantinho aqui existia uma maquete. Infelizmente, essa maquete ela foi retirada. Mas aqui eu consigo mostrar para vocês, olha só, uma imagem de como era o Louvre exatamente na sua primeira construção. Tá vendo? Bom, nós podemos ter acesso exatamente a essa fossa que vocês estão vendo aí nessa imagem. Então, esse era o Louvre bem diferente do que a gente vê hoje, bem diferente, com essa torre central, que com todo o aspecto de uma fortaleza medieval, tá vendo? Ela era ainda ficava entre outras torres, olha. E aí nós vamos ver, justamente nós estamos aí dentro. Voltando no tempo, é muito interessante, porque a gente pode realmente visualizar isso claramente aqui nessa arquitetura que demonstra bem esse aspecto defensivo contra a invasão dos ingleses. Interessante, não é? Muito interessante. Isso aqui foi descoberto recentemente e pode ser agora visitado pelo público. Bom, pessoal, essa é uma placa, inclusive destinada aos deficientes visuais. Isso tem muito aqui no Louvre, viu? Mostrando, explicando, através, inclusive, do toque, né? Ele pode perceber o local onde ele está. Muito bacana. Mostrando aqui, inclusive, como o rio Sena ele alimentava essa fossa onde nós estamos agora. Então, é claro que a defesa era contra a invasão dos ingleses e, sobretudo, o seguinte, para defender a própria Paris, que estava entre muros nesse período, certo? Nós estamos falando realmente ali no século XII. E olha aí, que lugar interessante. Eu vou mostrar agora um pouco mais perto para vocês, olha. As pedras que foram colocadas há séculos. Nós podemos chegar bem pertinho. A gente consegue ver com detalhes aqui. Aqui algo interessante que eu observei, dá para perceber claramente que aqui parecia que tinha ou uma passagem. Será que era uma passagem secreta? Porque a gente observa, olha só, o padrão do muro para cá é assim. Chega aqui e parece que realmente tinha um buraco aqui, não acham? Pela colocação que foram feitas essas pedras todas aí. Eu não sei. E aqui embaixo, exatamente nessa, alinhado a isso, tem um fosso. Você pode ver através desse vidro no chão, que até você pode pisar, não tem problema.
Mas o curioso que eu fiquei curioso foi com isso daqui. Não é? Quem sabe era uma passagem secreta, que depois foi, né, tampado aí para ninguém poder passar mais. Bom, aqui eu quero mostrar algo para vocês muito interessante. Vocês observam aqui que tem escrito, desenhado na pedra, um coração invertido, parece isso, né? Aqui o coraçãozinho já está na posição correta de coração, inclusive está até marcado, acho que muita gente deve passar a mão aí. Aqui um outro coraçãozinho invertido, ali um outro coraçãozinho reto, aqui um coraçãozinho de lado. Vocês acham que isso pode ter sido feito por vândalos? Pessoas que chegam aqui e falam, não, vou desenhar um coraçãozinho? Não. Bom, a prova justamente que isso foi feito, produzido na época, é justamente por conta da posição dos corações estarem todas variadas. Isso era uma forma de ser marcado, determinado grupo depois era pago pela quantidade de pedras que eles colocavam, e a forma de você identificar esse grupo e saber quantas pedras cada um colocou, foi marcando, fazendo essas demarcações, tá vendo? Esse grupo usava o coraçãozinho, outro grupo usava um outro símbolo, depois eu vou mostrar se aparecer aqui. E assim, eles iam marcando as pedras, ficava bem mais fácil de identificar. Interessante, né? Então isso foi feito ainda antes das pedras serem colocadas. Claro que naqueles mesmos dias. Muito legal essas marcas que acabaram passando aí por séculos e hoje a gente percebe tudo aqui na visita. Olha, aqui claramente a gente já vê um outro símbolo que é uma cruz. Olha lá. Então, esse era um outro grupo que tinha que ser, depois eles eram pagos conforme a quantidade de pedras que faziam. Já essa daqui foi colocada pelo grupo do coraçãozinho. Bem legal, né? Eu acho que eu ia fazer parte do coraçãozinho. Eu sou do grupo do amor, sempre. Mas o da cruz também. Tá tudo certo, viu? Bom, aqui vai passar um vídeo mostrando em 3D, né? Uma reprodução de como seria exatamente o lugar onde nós estamos agora e como seria o Louvre nessa época. É impressionante, realmente é muito diferente do Louvre que a gente vê hoje em dia, já com modificações em toda a sua arquitetura. Aí ele era uma fortaleza, depois se tornou um palácio real depois das construções de Carlos V. Depois sofreu muitas outras transformações, Francisco I, Henrique II, até chegar em Luís XIV, que realmente deu uma outra dimensão para o Louvre. Olha aí como era ali já um palácio real, uma construção de Carlos V. Bom, aqui algo muito interessante. Vocês estão vendo o que seria uma base para o banheiro daquela época. É exatamente isso. Aí em cima ficavam os toaletes, vamos dizer assim. E aqui, olha, é onde era como se fosse o esgoto mesmo do castelo, que acabava desembocando aqui na fossa, né? Bem, uma curiosidade que eu tenho certeza que você não sabia. É exatamente isso, tá? É importante lembrar que esse castelo ele foi, durante um longo período, ainda na Guerra dos 100 Anos, ele ficou abandonado. Os reis que viviam aqui, eles foram obrigados a deixar aqui, pela ocupação dos ingleses, por um longo período. Depois ele voltou
com Francisco I. E aí veio uma grande modificação na sua construção, na sua forma. Mas durante um longo período os reis foram obrigados a sair daqui e ocuparam castelos no Vale do Loire. Nós estamos numa sala que conta toda essa trajetória da mudança da arquitetura do Louvre. Aqui, mais uma vez, uma placa para os deficientes visuais, maravilha. E aqui nós estamos nessa parede que é justamente com ainda alguns fragmentos dessa época do Louvre no século XII. Aqui a gente observa exatamente fragmentos medievais, completamente desse período. Olha, o que parece uma cruz, na verdade não tem nada a ver, não é uma cruz. Isso é uma chave de ligação no mais alto ponto de uma abóbada, para que essa abóbada ficasse, né, bem sustentada. Bem interessante, aqui eu vou mostrar, olha, vocês vão entender melhor. É exatamente algo assim. Bom, aqui já é o Louvre no seu período do Renascimento. Olha que maravilha. Já com Francisco I, o grande rei Francisco I, que foi um dos maiores reis da história da França. Gosto muito sempre de citá-lo aqui. E depois com o filho dele, o Henrique II. Aí a gente já vê marcas do Renascimento. Aqui mais uma vez uma placa, olha, para os deficientes visuais. E aqui, olha que bacana, eles podem tocar nesse brasão do Henrique II para ter uma ideia perfeita dos relevos aqui. Muitos são assim, né? Tem esse quando vocês veem esse H aqui, olha, é uma referência clássica do Henrique II, filho de Francisco I, um grande rei também da história aqui. Passa por peças que você não dá nada por ela. Por exemplo, esse que é um fragmento do Palácio Tuileries, que foi uma construção, veja bem como tudo tem uma ligação. Olha que interessante. Isso aqui é um fragmento de colunas do Palácio Tuileries, que foi destruído, completamente destruído, e hoje praticamente não existe mais vestígio nenhum. Eu mostrei um no Jardim Tuileries, um arco lá que tem lá, depois vocês veem no vídeo que eu fiz, já postei, mas são raros os vestígios do Palácio Tuileries. O Palácio Tuileries foi uma construção da Catarina de Médicis, que foi realmente uma rainha e que foi muito poderosa, que depois ela era casada com quem? Com Henrique II. Lembrando, Henrique II era filho de Francisco I, o grande rei do Renascimento. E o Henrique II continuou as obras do Louvre e depois da morte dele, a rainha Catarina de Médici construiu o Palácio de Tuileries. E aqui vocês devem estar observando, olha só, eu contei isso tudo. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é um espelho quebrado, tá vendo? Com essas plumas. Essa era a decoração, muitas vezes isso era encontrado na decoração do Palácio Tuileries, porque isso simbolizava o luto da Catarina de Médici perante a morte do seu esposo Henrique II. Depois disso, ela realmente permaneceu em luto durante muitos anos, vestindo preto por muitos anos. Foi aí que começou o preto a ser o símbolo do luto, não é? E aí
o espelho quebrado simbolizando a morte de seu marido também, sempre homenageando a memória de Henrique II, até mesmo nos detalhes da decoração do castelo. Muito bacana, né? Desculpa, eu dei toda essa volta, mas eu fiquei empolgado aqui para mostrar para vocês e contar como tudo tem uma explicação e cada objeto desse imenso museu tem um significado. Aqui, olha só, um outro, eu nem tinha visto ainda, olha aqui, um outro espelho quebrado aqui. Também são fragmentos do Palácio de Tuileries. Bom, essa é uma representação bem interessante de como era todo o complexo do Louvre no auge das suas dimensões, né? Observem aqui esse lado. Isso aqui é inclusive uma representação para os deficientes visuais, tá? E eu estou aqui demonstrando para vocês. Isso aqui, olha, que eu quero mostrar, daqui até aqui é que era o Palácio Tuileries. Daqui para frente é o Jardim Tuileries, certo? Essa que foi a construção encomendada pela Catarina de Médicis. Então, o Louvre começou, na verdade, nesse pontinho aqui, a parte medieval dele, completamente diferente de tudo isso. Era aqui que fazia defesa de Paris contra a invasão dos ingleses. Depois foi crescendo, cresceu esse tanto aqui, não é? Que é esse quadrado aqui, depois foi se expandindo para esse lado, certo? Aqui juntamente com o Palácio Tuileries. E depois acabou sendo completado o restante. Aqui muito interessante também, para ser tocado pelos deficientes visuais aqui. Olha que bacana, Napoleão Bonaparte, na sua forma mais, conhecida, com elementos aí já bem conhecidos, que é a coroa de louro e a águia, que representa a vitória, desde também do Império Romano. Ele tinha uma obsessão pelo Império Romano e tinha muitas referências, ligações com elementos do Império Romano. Muito bem, aqui no centro dessa sala, que conta toda essa história e essa trajetória da arquitetura, tem uma imensa maquete. Está muito escuro, não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu passar um pouco aqui para o outro lado. Aqui é uma maquete. Aqui o Jardim Tuileries, realmente o reflexo também dificulta, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí o Jardim Tuileries, olha, né? E até chegar aqui, olha, isso aqui tudo já é o Louvre. Olha ali no meio o Carrossel do Louvre, que é um arco do triunfo, também construção de Napoleão Bonaparte, Napoleão I. Essa parte aqui, que vocês estão vendo desse lado, inclusive, foi uma extensão promovida pelo Napoleão III, no Segundo Império. Está vendo que era o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Sempre quando eu falar Napoleão I, é Napoleão Bonaparte. Napoleão III já foi o Segundo Império, que é Napoleão, o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi o primeiro império, Napoleão III, o Segundo Império. Então, essa foi a extensão feita. E aqui vocês já não veem mais o Tuileries, né? O Palácio Tuileries, que ligava essas duas pontas aqui, olha. Até porque nós temos aqui a pirâmide. Essa é a forma atual, mais contemporânea mesmo do museu. A pirâmide foi uma construção em 1990, no governo de François Mitterrand. Olha, essa é uma fachada pouco conhecida, até pouco comentada, porque ela fica bem atrás do museu, tá vendo? Mas antes aqui que era a entrada principal
para o museu que a gente tem hoje. Depois mudou lá para a pirâmide. Mas ela se chama colunada porque possui 40 gigantescas colunas e faz parte aqui desse complexo, que é o mais antigo. Essa parte aqui é mais onde começou mesmo o museu no ano de 1190, com Filipe Augusto, né? Mas é claro que ainda bem diferente de como é agora, como eu já mostrei no começo. Então aí está uma vista bem interessante aqui da maquete. Olha lá, e o restante de todo o museu com o Jardim Tuileries. Bom, aqui aparentemente a gente chega no final da visita da parte medieval, mas não se enganem. Dali para frente são as antiguidades egípcias, dá para ver inclusive daqui a maravilhosa esfinge lá dentro. Tá vendo? Que é maravilhoso, essa parte é realmente maravilhosa. Mas entrando aqui para a direita, essa entrada é que vai nos dar o acesso à grande torre. Essa torre aqui, olha, que ficava no meio de todo esse complexo aqui, ainda na Idade Média. Então a gente entra nesse corredor, olha, não precisa ter medo. É um local que geralmente vem pouca gente porque as pessoas são desavisadas. Mas é um dos locais mais interessantes. Aqui também alguns, olha só, no meio do caminho tinha uma pedra. Tem muitas pedras no meio do caminho. A gente vai seguindo, ó. E quando de repente a gente se depara com essa magnífica, olha só, base. Olha que extraordinário. Essa é a parte, inclusive, mais interessante, eu diria, dessa parte todinha da Idade Média aqui, do Louvre medieval. Olha se não parece, isso aqui é um local arqueológico, né? Olha que parece que acabou de ser explorado pelos arqueólogos e deixou assim, muito bacana, né? A forma como eles realmente deixaram aqui para a exposição. E aqui, como eu disse, é a base da grande torre. Essa torre que era a parte central dessa fortaleza, servia inclusive de prisão também e ao mesmo tempo para guardar o tesouro real. Então, realmente era um local muito importante e tinha que ser muito bem protegido. E assim a gente tem uma passarela que a gente pode ir circulando em torno e descobrindo esse magnífico local. Olha aqui mais uma vez. Vocês veem, eles deixaram assim propositalmente, com as pedras ainda até soltas aí, olha. Dando essa impressão que é um local ainda explorado, né? Quem sabe a gente, na hora que escavar aqui, não acha um tesouro aí. Já pensou? É claro que eles já devem ter observado isso tudo. Essa parte aqui, vocês já observam, é uma construção de Carlos V. Era uma antiga escadaria. Chegava até aqui. Olha que legal. A gente faz toda a volta. Incrível. E é um local, como eu disse, praticamente passa desapercebido. Observem, o museu está cheio e esse local em si completamente vazio. E um dos locais mais interessantes dessa parte aqui é justamente, olha aqui mais uma vez uma placa para os deficientes visuais, exatamente mostrando aqui a grande torre
equivalendo à torre central, que chegava a 31 metros de altura, o ponto mais alto de Paris nesse período. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, se tornem membros, compartilhem o vídeo, tanta coisa para fazer, Olha, né? não parece que isso aqui é um local. Eu faço a minha parte daqui, arqueológico, vocês fazem, né, a parte de vocês aí. Olha que Para a parece gente que crescer cada vez mais e impulsionar o arqueólogos. conteúdo do canal. Tá Me bom? deixou, assim, Um forte muito bacana, abraço, né, a forma e como eles não se esqueçam, a gente vai estar realmente sempre deixaram também aqui postando outros vídeos. para exposição. Tem muita E coisa aqui, ainda como para eu disse, mostrar a do base Museu da do grande Louvre. torre, Então, de outros torre que departamentos, parte áreas, central muitas dessa obras. fortaleza, servia, Então, isso aí no inclusive, decorrer prisão da também, história do canal, vocês vão aí e ao mesmo tempo colecionando para guardar o tesouro muitas real. coisas Então, desse realmente, museu, que é o maior e o mais local, fantástico museu era um local muito importante do mundo. e tinha que Um forte ser abraço muito bem e até o próximo protegido. vídeo. Fui!